今私はちょうど間宮邸に踏み込んだところです。辺り一面ひどい埃です。湿っぽいカビの匂いもします。壁画が無事残っているかどうか非常に心配です。嫌な音だな。天才画家間宮一郎は30年前ここでひっそりと息を引き取りました。Olá, forma de vida. Eu sou a Midiu e hoje nós vamos para o Japão de 1989. Dar uma olhadinha numa tranqueira que, por mais incrível que pareça, inspirou uma das franquias mais famosas do terror. Então, meus queridos, apertem os cintos, façam permanente, abaixem as expectativas e vamos para Sweet Home. Esse amontoado de coisas inacreditáveis já começa a dar nó na cabeça alheia quando descobrimos que foi dirigido por ninguém mais ninguém menos que Kiyoshi Kurosawa. Mas a confusão chega mesmo quando a gente aperta o play e começa a testemunhar uma coisa que parece ter saído da sessão da tarde dos anos 90, mas ainda assim guarda algo bem perturbador e divertido por baixo de tanta tosqueira. Mas até aí tudo bem, né? É só mais um terrorzinho oitentista que não envelheceu muito bem, mas tem seu valor. Agora, o choque vem mesmo quando a gente descobre que junto dessa pérola foi lançado um jogo para Nintendinho que no futuro serviria de inspiração para nada mais nada menos que Resident Evil. Como raios isso aconteceu? Eu vou deixar que o canal Teacher Horror Stories responda isso pra gente. Nesse exato momento o Teacher tá lançando um vídeo lá no canal dele que vai falar mais sobre o jogo e talvez ele responda pra gente como foi que as coisas acabaram assim. Eu vou deixar o link do vídeo do canal dele aqui na descrição e vale lembrar que lá também tem uma entrevista com essa pessoa que vos fala. Então caso você queira dar uma olhadinha, o link também vai estar junto com o outro aqui embaixo. Nossa jornada espetacular começa com uma propaganda descarada pro game, mas como eu não vou falar sobre ele, melhor a gente ignorar essa parte por enquanto. Aí finalmente o filme começa com mãos projetando sombras numa tapeçaria brega. Então aparece uma mulher fantasiada de Indiana Jones fingindo falar ao telefone enquanto segura um tijolo, e nossos heróis são apresentados. A Indiana Jones, um extra faz tudo, a aspirante à Mortícia, a Chico Bento e o pai dela, que tá negociando com uns Zés ninguém liga pra conseguir gravar seu programa de TV na mansão de um famoso artista de afrescos que foi dar um abraço no Van Gogh. Pedido negado, mas aí chega um Zé sei lá quem, que acho que tinha alguma moral ali, e resolve dar a chave pra essa galera ir lá gravar, obviamente por motivos completamente pessoais e, diga-se de passagem, bastante egoístas, porque ele tava cagando com a segurança dessas pessoas da produção, mas é isso aí, né? Só que esse rolê da chave também acaba sendo inútil, porque de qualquer forma ela não abre a porta e eles têm que invadir pela janela mesmo de qualquer maneira. Mas no trajeto rola toda aquela vibe de sessão da tarde com musiquinhas meio infantis e takes panorâmicos da floresta, a aspirante à Mortícia se achando a última bolacha do pacote e cena vergonha alheia na tentativa de fazer comédia nível turma do Didi. E entramos na casa. E não, eu não encontrei esse filme em HD, tem só nessa qualidade de um bit mesmo, e a gente que lute para identificar quem é quem e o que tá acontecendo em cena. Eles gravam uns takes lá pro tal programa e o lugar começa a desabar. Não sei por que é surpresa, essa casa tá claramente tão podre quanto o resto de feijão que você deixou no fundo da geladeira faz uma semana.
Enfim, acham o tal afresco, mandam o faz-tudo consertar o gerador. No meio do caminho ele encontra uma pilha de pedras no mínimo suspeita, mas mesmo assim ele chuta pra pegar uma pedra, sendo que com certeza tinha um monte bem do lado da porta. Mas enfim, alguém tem que fazer cagada pra merda acontecer. Faz-se a luz na mansão e a aspirante à mortícia começa a restaurar o afresco. Cenas de enrolação, a Chico Bento fica empurrando o pai pra Indiana Jones e vice-versa, e enfim se reúnem na sala do afresco porque encontraram coisas suspeitas. Mais artes na parede que aos poucos revelam uma cena bizarra que não fazia sentido com o restante da arte. Aí a aspirante à mortícia dá PT e a noite cai. Dali em diante, a aspirante à mortícia fica esquisita. E tem mais um monte de cena nada a ver, até que finalmente acontece uma cena boa. A Asuka tá lá lavando as madeixas numa banheira que eles arrastaram pro meio da sala que tinha uma... Bom, enfim, tinha uma banheira lá que brotou do nada, ela tava usando pra lavar os cabelinhos. E o faz tudo tava lá com ela babando, e aí ela começa a fazer bizarrice. E logo em seguida ela aparece cavucando o quintal e desenterrando o ovo do 8º passageiro. Um bebê apodrecido depois, raia o dia e Indiana Jones saindo pegar gasolina. Essa cena toda do poço de gasolina é só pra apresentar um novo personagem que basicamente ele só vai ter 2 funções na trama. Funções essas que seriam completamente dispensáveis se o roteiro não tivesse preguiça e TDA, mas enfim. De volta à mansão, Asuka Adams segue esquisita, surta quando os outros percebem o caixão do presuntinho, mas volta em si, ou talvez não, enquanto devolvem o casulo pra terra. Aí ela pega o carro e dirige meio metro só pra enterrar ele numa pedra e darem a desculpa que quebrou, por isso não podem deixar a casa quando a putaria começar a rolar solta. DR do pseudo casal que não faz a menor diferença e a Chico Bento começa a gritar na parede enquanto nada acontece numa cena típica do terror oitentista, que colocava uma personagem pra gritar na parede enquanto sombras ou luzes refletiam nela, o que talvez tivesse algum efeito na época, mas que só me deixou com cara de vento me perguntando o que raio estava acontecendo ali que estava fazendo ela se esgoelar tanto. Então ela corre pro Paps que estava lá fora, mas a aspirante à mortícia e o faz tudo continuam dentro da casa. E daqui em diante começa o festival de gore com um efeito prático que era pra aterrorizar e talvez na época até tenha aterrorizado, mas que hoje só faz rir. Ainda assim, por ser efeito prático, todas essas cenas têm seu valor e ainda hoje são bem interessantes de testemunhar, apesar de ser mais engraçado do que medonho. Voltando, uma sombra ácida se estende sobre eles. Não me pergunte. É uma sombra e quando ela passa pelo cara, ele derrete. A Asuka Tícia sai correndo, gritando, mas acaba dando volta e volta pro mesmo lugar. Nesse meio tempo, o faz tudo virou o sanduíche dividido e como a parte de cima de alguma forma ainda tinha força e discernimento pra agarrar a perna dela, a mulher sai gritando feito uma doida e a gente manda o primeiro selo. Resident Evil. Mortizuka segue gritando, Made in Umbrella segue se arrastando, até que ela presta socorro com uma chave. Aí ela sofre um pouquinho e depois vai de arrasto, literalmente. Ok, passada a temporada de mortes, o velho volta em cena só pra dar piti por causa da pilha de pedras, aquela pilha de pedras que o faz tudo chutou lá no começo. E se mandam pra dentro atrás dos amigos que viraram café da manhã. Lá dentro eles acham os presuntos, dão piti, aspirante à mortícia tá derretendo com neon vermelho, ou talvez fazendo cosplay de lava, não sei. Como eu disse lá no começo, não dá pra ver direito o que acontece em cena por causa da qualidade da imagem. De qualquer forma, não importa porque esses dois cumpriram seu papel aqui e nunca mais serão mencionados. Chico Bento segue o chamado do encosto achando que era a mãe morta e por mais que esse tipo de coisa seja um clichê comum em histórias de terror, nunca me convence. Na real isso me irrita. Porque você pode até falar, mas é porque era um ente querido. Um ente querido morto. Tá morto. Morreu. Game over.
Você pode até estar de luto, sofrendo, em prantos, mas tristeza não derrete o cérebro. Você ainda é um ser racional. Não tem o menor cabimento seguir a voz de gente que você sabe que morreu. E isso independe da sua crença. Seja esquizofrenia ou encosto, coisa boa não é. Não tem motivo nenhum pra ir atrás. Mas ela vai. Ei, olha a trouxa ali atrás das sombras de cabelos ao vento. Ai, cansei, vou resumir. Os tontos vão atrás da trouxa, muita gritaria com luz neon e o velho simplesmente conta toda a história da mansão. Expositivo? Preguiçoso? Quem liga? Pelo menos a história vai andar. O que rolou foi o seguinte, o casal Mamiya, vulgo pintor famoso, queria muito trocar fralda e deixar de dormir à noite. Aí conseguiram. Felicidade, a vida é linda. Mas num dia a senhora Mamiya foi acender a fornalha e por algum caralho de motivo a criança tava lá dentro. Não tinha ninguém de olho nessa peste, não? Quer saber? Enfim, esquece. Churrasco de criança, ela se queimou toda tentando salvar, mas não deu certo. Aí a mina surtou, começou a roubar a criança do vilarejo e jogar na fornalha pra fazer companhia pro espírito presuntinho chamuscado. Os aldeões descobriram, ficaram putaço, invadiram a mansão e a bicha se jogou na fornalha. O pintor embarcou na trip da sofrência e morreu logo em seguida. Fim. Aí geral fica com cara de corói pesado, hein? E o velho começa a cantar dando um show de vergonha alheia. E tudo isso só pra conseguir amassar a garrafa de pinga, porque isso tem a ver com algum tipo de concentração específica lá e... Partiu sala da fornalha pra resgatar a Chica trouxa que só faz dar trabalho e assim... A bicha fantasma lá era invocada com criança pequena por causa do filho. Então por que caralho de motivo ela pegou essa menina que é praticamente uma adulta? Esquece. O casal de bocós tenta iluminar o buraco negro criado pela Ghost e o velho entra cantando. Ele entra cantando. Apenas aceite. Mas sai com a menina de lá de dentro. Aí ele derrete lentamente. A câmera faz questão de filmar cada parte do derretimento do boneco, então essa cena demora bastante. Por que focaram tanto na morte desse Zé Ninguém? Sei lá, eles sabiam fazer esses truques de derretimento prático e quiseram usar. Só aceita. E aqui vai mais um selo. Resident Evil. Mas sabem qual que é a melhor parte? Toda essa última sequência de acontecimentos foi pura e completamente inútil. Porque não era menina, era só um cos pobre de zumbi do Resident Evil. O que a gente descobre através desse fade maravilhoso. Como eu disse antes, a única utilidade desse velho pra trama é contar de forma descaradamente expositiva e preguiçosa toda a história pra gente. Vá em paz, personagem inútil, a sua morte não foi em vão. Na verdade foi sim, né? Porque não era menina. Mas pelo menos a equipe artística pôde mostrar todo o seu talento. Pai paga de macho herói e faz cena pra Indiana Jones, depois volta pra dentro da casa atrás da prole. E tudo isso é a troco de nada, porque quem desenterra o presuntinho e volta pro porão pra enfrentar a monstrenga é a Indiana Jones. Aí ela joga o casulo do 8º passageiro pra anular o buraco negro, entra na fornalha em chamas, que ela descobriu ser na verdade papel celofane, e tira a Chico Bento de lá. Aí a fantasma faz sua aparição, vira o Megazord, solta raio pelas mãos, Indiana Jones arremessa uma cadeira explosiva e Chico Bento entrega o defuntinho pra bonecona do Hop Harry, que abraça o boneco do Chuck e vira uma forma gasosa que não dá pra identificar muito bem e sobe em direção aos céus. Como o pai não aparece em toda essa última sequência, a gente pensa o quê? Que ele foi de forno Mamiya, mas não. No finalzinho, o filme mostra que esse tempo todo o bunda mole estava escondido num armário. Então os três se encontram fora da mansão e... final feliz. E depois dos créditos tem uma cena da maquete da casa derretendo também, porque né, não podia faltar. Ok, agora que todos temos uma noção da história, podemos colocar os pingos nos is. Acredito que, em partes, a minha experiência assistindo tenha sido um pouco comprometida por eu ter assistido no meio da semana, no meio da correria, com o único propósito de fazer esse vídeo.
Se eu tivesse assistido de forma descompromissada num domingo à tarde, por exemplo, provavelmente eu teria desfrutado um pouco mais, então eu vou dar essa colher de chá pro filme. Mas vamos lá, né? O tempo passa, as coisas mudam, então é normal que a linguagem cinematográfica daquela época seja bem diferente da de hoje, então não há mérito nem demérito nisso, simplesmente cada filme é pensado para agradar o público da sua época. Dito isso, eu super entendo que as pessoas que viveram essa época tenham um carinho especial por esses filmes. Essas pessoas desfrutam do sentimento de nostalgia, que deixa tudo mais aceitável. Mas como eu não tenho essa nostalgia, é inevitável que eu enxergue o filme de uma maneira bem mais nua e crua. Então, como eu disse lá no começo, ele não envelheceu muito bem. Porém, ainda assim entrega uma experiência divertida. Oscilante, mas divertida. Principalmente se você for de mente aberta e tendo consciência das coisas que acabei de pontuar. Vamos falar então do elefante na sala. Sim, os efeitos especiais extremamente datados. Apesar de todo o avanço tecnológico que temos hoje, nem sempre os efeitos especiais digitais entregam um resultado realmente satisfatório. O mesmo acontece com os efeitos práticos, embora os práticos tenham a seu favor o fato de serem mais críveis, simplesmente por ter algo de fato em cena. Isso já influencia e muito a nossa percepção. Então, em muitos casos, os efeitos práticos acabam sendo a melhor opção. Só que, o que acontece? A década de 80 teve uma maneira muito peculiar de conceber esses efeitos práticos, e isso não envelheceu nada bem. Só que, ao mesmo tempo, também se tornou um grande marco do cinema da época. E é até interessante ver como o público muda ao longo dos anos. Filmes como o primeiro Evil Dead, por exemplo, traumatizaram toda aquela geração e eram considerados aterrorizantes. Mas para nós, público de hoje, é tão tosco que chega a ser engraçado, e é mais ou menos isso que aconteceu aqui em Sweet Home. Mas, saindo da parte dos efeitos especiais, esse filme também tem seus méritos. As posições de câmera e coreografia de cena são bem escolhidas. O tempo todo você consegue compreender com facilidade o que está acontecendo, apesar da baixa qualidade da imagem. E os ângulos de câmera são bem posicionados, o que te permite compreender o cenário mesmo que não veja ele todo. Acredito que por limitações, o interior da casa nunca seja muito explorado, então a gente não consegue realmente compreender a geografia do ambiente. As cenas sempre se passam em cômodos fechados, e você sabe que é dentro da casa, mas nunca onde fica cada cômodo. Já a história é o mais puro suco do terror da sessão da tarde daquela época. Apesar de tentarem dar um fundo mais pesado e ter mortes exageradas, também tem muita piadinha boba, e o tom do filme nunca é muito tenso. Então, quando você junta a coisa toda, acaba com uma história típica dos títulos que marcaram presença no programa durante as décadas de 80 e 90. Tanto que se tivesse recebido uma tradução, provavelmente teria A Hora ou Espanto no título, por mais que não tivesse nada a ver com o nome original.